Globalização. Olá, hoje iremos falar sobre a globalização. Mas, o que é a globalização? Com a Revolução Industrial, a partir da segunda metade do século XVIII, o mundo sofreu transformações das mais diversas, sendo a principal o desenvolvimento das novas tecnologias. Com esse avanço tecnológico, o conceito de globalização começou a ser formado. A globalização pode ser definida como um processo de integração e interdependência econômica, social, cultural e política entre os países e regiões do mundo. Ou seja, um país depende do outro em diversos quesitos. O desenvolvimento de tecnologias como a internet e os aparelhos de comunicação impulsionaram cada vez mais o crescimento desse fenômeno. Ao conectar diversos lugares do globo que outrora estiveram tão distantes, vários foram os pensadores que se propuseram a pensar e estudar esse conceito mais a fundo. Um deles foi o sociólogo Anthony Giddens. Para Giddens, a globalização caracteriza-se como um fenômeno político, econômico, tecnológico e cultural, difundido pelo avanço e desenvolvimento das comunicações, que transmitem, em tempo real, as mesmas informações a todos os locais do mundo. Ela intensifica as relações entre os países no globo, de forma que todos os lugares estão interligados e algo que acontece numa comunidade local, por exemplo, tem influência de eventos que ocorreram numa grande metrópole. Para entendermos esse conceito, devemos lembrar que as distâncias físicas não mudaram, mas é perceptível que muitos de nós nos sentimos mais próximos, mais conectados de outros lugares do globo, como o Japão, por exemplo, do que nossos avós e antepassados. A globalização ajudou a diminuir essas barreiras físicas que nos impediam e conectou cada vez mais cada parte do mundo, como se fosse uma teia de aranha ou um emaeados de fios, onde, se algo é modificado por um lado, consequências surgem para os outros. Como se pode verificar, o fenômeno da globalização atingiu as relações sociais e econômicas, transformou os métodos de produção, promoveu a integração dos mercados, a internacionalização ou a transnacionalização das empresas e dos mercados financeiros e fomentou uma verdadeira revolução tecnológica. Como exemplo de um mundo globalizado, temos o Brasil e o Japão, que, para além da distância de cerca de 30 horas em viagem de avião, o Brasil e o Japão estariam sendo tocados por essa teia, que, ao ser puxada de um lado, poderia ser sentida do outro, pois a relação entre o Brasil e o Japão é marcada por uma série de interações e interdependências de diferentes áreas. No contexto econômico, por exemplo, o Japão é um importante parceiro comercial do Brasil, com investimentos em setores como automobilístico, tecnologia e infraestrutura. Não é, de fato, um cordão ou uma teia de aranha o que une essas localidades distantes, mas sim as pessoas, os produtos e as ideias, além do intercâmbio de produtos agrícolas e commodities que também desempenham um papel significativo nessa relação. Como exemplo disso, podemos perceber que as correntes migratórias que trouxeram japoneses para o Brasil nas primeiras décadas do século XX, proporcionando a relação de pessoas, trouxeram também um conjunto de ideias e hábitos que passaram a fazer parte da sua vida. Isso se reflete em festivais, exposições, intercâmbios acadêmicos e na presença de elementos da cultura japonesa no Brasil. É bem provável que você nunca tenha entrado em contato com um desenho japonês ou um mangá, ou ainda que nunca tenha provado comida japonesa ou alimentos inspirados nela, como os macarrões instantâneos. Também é provável que você não saiba o que é um origami ou judô. Todos esses exemplos foram bastante superficiais e focados em questões culturais, mas mesmo neles é possível perceber a relação com as pessoas, produtos e ideias. No âmbito tecnológico e científico, a globalização permitiu parcerias em pesquisa e desenvolvimento, troca de conhecimentos e avanços em áreas como energia renovável, saúde e inovação tecnológica. Estes são apenas alguns exemplos que ilustram como a globalização impacta as relações entre Brasil e Japão, promovendo uma interconexão cada vez maior entre esses dois países em um mundo cada vez mais interdependente. No cenário de globalização atual, é visível que nem todos os produtos, ideias e pessoas
transitam com a mesma liberdade e facilidade. Nessa perspectiva, começamos falando sobre as pessoas, já que sabemos que não existem portas abertas para qualquer um. Por conta disso, muitas vezes, em busca de uma qualidade de vida melhor, as pessoas acabam por realizar imigrações ilegais, das quais, na maioria das vezes, acabam em situações de vida precárias. No mesmo sentido, percebe-se que não é muito diferente para os produtos e ideias, já que países desenvolvidos acabam por monopolizar grande parte dos frutos da industrialização, podendo administrar para quais locais do mundo suas informações e produtos serão vendidos primeiro. Por essa falta de influência nos assuntos globais, muitas nações subdesenvolvidas ficam de fora das principais mudanças tecnológicas e eventos ocorridos nos países detentores dos meios de comunicação e produção. Essa situação de desigualdade de acesso aos produtos de última geração e tecnologias de ponta faz com que a diferença de influência entre essas nações aumente cada vez mais. Essa desigualdade cria, portanto, uma hierarquia na qual os países desenvolvidos se encaixam como centros administrativos e tecnológicos e os subdesenvolvidos se encaixam na posição de fonte de matéria-prima e outros ainda como fornecedores de mão de obra. A globalização é marcada por desigualdades, pois os diversos momentos da produção são valorizadas e remuneradas de formas muito distintas. Quanto às ideias, também é verdade que a cultura de alguns países consegue se deslocar e atingir outras localidades com maior facilidade. Podemos citar o exemplo de Hollywood, que se tornou uma referência abreviada para a indústria cinematográfica dos Estados Unidos e as pessoas a ela associadas. Essa potência como indústria cinematográfica concede aos Estados Unidos grande poder de influência sobre os outros países, que se submeteram aos ideais e padrões vendidos por essa indústria.